E atenção, trabalhadores, hoje no quadro Seu Direito a gente fala sobre hora extra, um assunto que rende muita conversa, né? E que várias pessoas têm dúvidas sobre esse assunto para a gente conversar, para conversar com a gente, tirar as nossas dúvidas, né? Para você mandar as suas perguntas e ele responder. Tá aqui com a gente o Paulo Vitor Souto. Seja bem-vindo mais uma vez. Bom Paulo, dia, Linda. Tudo bem? Obrigado. Bom dia ao telespectador. Ô, Paulo, me diga uma coisa para a gente começar essa conversa. Todo empregado, ele é obrigado a fazer hora extra quando a empresa, por exemplo, solicitar, precisar? Como a gente sempre diz, Linda, depende, não é uma resposta exata. Se por acaso houver uma previsão em norma coletiva que determina que os empregados de determinada empresa ou determinada categoria têm que fazer hora extras, eles são obrigados sim a fazer hora extra quando solicitadas pelo empregador. Também devemos observar o limite de horas extras. Caso não haja essa previsão em norma coletiva, o empregado ele pode se recusar sim a fazer hora extra. Agora, Linda, a gente sempre, nessa época de crise, nessa época de relacionamentos conturbados em empresas, a gente sempre recomenda, a gente sempre diz, há um bom senso, tanto de empregador quanto de empregado, para se recusar a fazer hora extra, para apresentar justificativas. Desde que o empregado justifique fundamentadamente, é mais do que dever do empregador abonar e não cobrá-lo de forma demasiada pelo excesso de hora extra, pela determinação de fazer as horas extras. Mas a gente sabe que a realidade nas empresas é que, caso o empregado se recuse a fazer, ele pode vir a ser penalizado futuramente por outras razões, até mesmo despido sem justa causa, porque a gente sabe que o empregado que não abraça a causa da empresa sofre essas penalidades indiretas. Você falou aí de limite, né? Qual seria o limite para se fazer a hora extra? O limite previsto pela legislação é 2 horas extras diárias, certo? É um prazo, é o máximo permitido pela legislação, prorrogação normal da jornada de trabalho. Entretanto, existem situações excepcionais que essa jornada pode ser alongada mais do que 2 horas, até o limite de 4 horas. A gente sempre utiliza um exemplo clássico, por exemplo, da construção civil. Às vezes há a situação de fazer concreto, de se fazer colunas. Essas situações, quando o trabalho é iniciado, ele não pode ser interrompido. Então, nesses casos, o empregado pode ser solicitado a fazer mais de 2 horas por dia, observando o limite máximo de 4 horas. São situações excepcionais. Já temos aqui uma pergunta do Heraldo Martins de José Américo, nosso telespectador assíduo aqui. Obrigada, Heraldo, pela sua participação. Ele mandou uma pergunta por telefone. Ele disse que trabalhava 40 horas... ele fazia 40 horas extras por mês, né? E aí baixaram para 32. Agora cortaram todas as horas extras. Mas estamos trabalhando no sábado, domingo e também no feriado. Não configura como hora extra? Sim. A questão da redução, Heraldo, da hora extra não é uma violação ao seu direito, porque a hora extra tem que ser exigida pelo empregador a depender da conveniência e necessidade da empresa. Mas, você trabalhando em domingos, feriados, em outros horários, em outros dias, extrapolando sua jornada habitual de 8 horas ou a jornada semanal de 48 horas, sim, isso configura extra, deve ser remunerado como hora extra. A gente tem mais pergunta do telespectador, né, Desirê? Tem sim. Bom dia, Vitor. É o seguinte, Marcos de Boqueirão de Guriel. Ele disse o seguinte: meu filho trabalha em um posto de gasolina, um dia sim e outro não. E ele trabalha 15 horas por dia, né, quando ele vai trabalhar, mas não recebe hora extra. Isso é correto? Bom dia, Desirê. Bom dia, Marcos, não é isso? Isso. Marcos, essa conduta está errada da empresa. Essa jornada deve ser possivelmente a jornada 12 por 36. Ele trabalha em regime de plantões. Mas, ultrapassando a jornada de 12 horas, chegando até 15 horas, é configurado hora extra e deve ser remunerado como hora extra, com o acréscimo da hora extra. Agora, no caso de trabalhador, né, que ganha além do salário, a comissão também é calculada na hora extra? Como é que é isso? A gente tratou isso há 2 semanas atrás, de forma bem superficial, mas tratando de hora extra, o empregado que recebe por comissão, ele pode e deve receber hora extra se, por acaso, estender sua jornada. Agora, a gente faz a ressalva que a gente fez também na semana passada. Não é devido o cálculo da hora extra em cima da hora normal. É só o adicional de hora extra. É um valor reduzido. Porque o empregado que trabalha sem comissão, ele recebe salário fixo, a hora é calculada, dividindo-se o valor da remuneração pela quantidade de horas por mês. Nesse cálculo, acrescenta-se o percentual de hora extra, de 50%, que é o mínimo previsto pela legislação. Tem hora extra que é de 50%, tem hora extra que é de 100%.
100%? Qual é a Tem. diferença? Como é que calcula isso? Tem sim, Linda. Isso depende de cada categoria. A norma coletiva normalmente estipula esses percentuais diferenciados. O mínimo assegurado por lei, pela Constituição, pela CLT, é de 50% sobre o valor da hora normal. Há categorias que determinam que seja 80, 100, 60 e variando de caso a caso. A gente vai continuar conversando com o Paulo Vitor Souto sobre hora extra, né? Daqui a pouco, no próximo bloco. Inclusive, está chegando aqui mensagens, perguntas dos nossos telespectadores. Pode continuar mandando, tá? Pode continuar mandando sua pergunta, sua dúvida, que já já ele volta aqui para tirar as nossas dúvidas sobre esse assunto.